A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede e poder estar aqui para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 7, de 18 de novembro de 2018. Estamos aí já caminhando para a metade, mais da metade desse último trimestre desse ano, nas nossas lições aí da CPAD, lições aí do quarto trimestre. A lição de hoje nós temos como título: Perdoamos porque fomos perdoados. Esta lição ela vai estar nos apresentando mais uma parábola de Jesus, parábola essa que nos ensina sobre a necessidade de perdoarmos aqueles que nos ofendem, perdoarmos as pessoas, porque primeiramente nós somos perdoados por Deus. E é importante nós nos atermos a isto, que Deus nos perdoa, e a condição para nós recebermos o perdão de Deus é que nós possamos perdoar aquele que nos ofende. E essa parábola aqui vem nos ensinar exatamente isso, e nos traz esse título bastante sugestivo: Perdoamos porque nós fomos perdoados. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa lição de hoje, nós estaremos aí vendo uma parábola conhecida como a parábola do credor incompassivo, onde vai nos apresentar aqui a história de um homem que ele devia uma quantidade ao rei, ao seu senhor, e ele não tinha como pagar essa quantidade. E ele estava prestes a ser vendido, tanto ele quanto a sua família, como escravo, para que pudesse pagar, ou até que pudessem pagar aquela dívida. E ele não tinha condição nenhuma para pagar aquela grande dívida, e ele, por ter clamado, por ter implorado a misericórdia do rei, do seu senhor, ele acabou perdoando, o livrando, tirando toda a necessidade de pagamento daquela dívida. Porém, o texto nos apresenta que esse homem tinha também um credor, uma pessoa que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro, e ele, ao ver aquela pessoa, ele força aquela pessoa a pagar o que lhe devia, uma quantidade irrisória em relação ao tanto que ele devia, e foi perdoado. Ele esquece de todo o perdão que recebeu. Ele então lança esse seu devedor na prisão, para que ele pudesse pagar o que ele devia. E essa notícia chegou até o ouvido do rei. Então o rei toma a decisão de voltar a cobrar a dívida que ele devia, e a trazer então a punição merecida sobre sua dívida, levando à prisão e toda a sua família. Então essa é a história, é a parábola que Jesus conta para nos ensinarmos que nós nunca devemos esquecer que nós somos perdoados por Deus, somos perdoados primeiro, daí nós temos o dever de perdoar aqueles que nos ofendem. O textual da nossa lição está em Mateus, capítulo 18, melhor dizendo, o verso 35. Esse texto vai aparecer na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo, não vou estar aprofundando na sua explicação, uma vez que ele vai ser retomado logo mais. Então aí Mateus 18, verso 35, nos diz o seguinte, aí no texto áureo: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós veremos lá dentro do contexto que Deus ele há de punir a todo aquele que não usar de misericórdia com o seu irmão, mesmo tendo recebido misericórdia da parte de Deus. A verdade prática nos apresenta: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aquele que nos ofende. Ou seja, Deus ele nos deu o exemplo, ele nos perdoa, apesar de não precisar de nós, porque isso é um ponto não menos importante, porque muitas das vezes nós até perdoamos alguém, dispensamos alguém de uma obrigação, mas aguardando um momento
em que nós, quem sabe, precisarmos dessa pessoa para que ela venha retribuir o favor que nós um dia fizemos. Então é um certo tipo de perdão, mas é colocado na conta da pessoa para que num momento em que nós precisarmos dessas pessoas, elas estejam disponíveis para nos socorrer, para nos atender. No caso de Deus, Deus ele não precisa, nunca precisou, jamais precisará de favor de homem algum. Porém, ele nos amou primeiro, ele nos perdoou para que nós pudéssemos também perdoar aquele que nos ofende. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do verso 21 até o verso de número 35. Eu estarei meditando nesses versos, aí dentro daquilo que houver a necessidade, para quando nós irmos para o comentário da lição, a gente trazer uma visão mais geral, sem precisar nos deter em alguns detalhes. Então aí no livro de Mateus, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo de número 18, melhor dizendo, versos 21 a 35, nos diz o seguinte, o verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? É interessante nós observarmos aqui a pergunta de Pedro para nós podermos entender exatamente o porquê dessa parábola, o porquê Jesus ter trazido à memória esse ensinamento. E aí no verso de número 21 do capítulo 18, quando Pedro faz esta pergunta ao Senhor Jesus, aí no verso de número 21, é interessante nós nos atermos aos versos anteriores ao verso inserido na leitura bíblica em classe, que é o verso aí 21 ao 35. Então quero chamar a tua atenção para os versos 15 desse mesmo capítulo, o versículo 15, e aí nós vamos chegar na leitura aí bíblica em classe, já que a leitura em classe ela propõe a partir do verso 21 a 35, que é exatamente o momento quando Jesus ele então traz essa parábola. Porém, essa parábola ela é colocada por Jesus dentro de um contexto anterior, no qual já se havia ali um ensinamento sobre a maneira como nós deveríamos, ou como o homem deveria, melhor dizendo, tratar o irmão que pecasse contra ele. Qual deveria ser a posição de um homem em relação a outro que pecasse. Então, no verso, aí no capítulo 18, no verso de número 5, nos diz o seguinte, ora, aí é um ensinamento de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então Jesus aqui ele está ensinando o princípio do perdão, do cuidado, a maneira como um irmão deve se portar em relação ao outro irmão que porventura tenha pecado. E é interessante aqui nós observarmos que é o seguinte, o texto aqui diz, ora, se teu irmão pecar contra ti. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o que o texto está colocando é exatamente o quê? Que quando um irmão ele peca contra o outro, que é importante, é necessário que essa pessoa que no caso nos ofendeu, que nós a procuramos, a repreendemos ou a repreendamos para que haja um conserto. Porém, isso aqui é muito interessante nós observarmos que o texto nos apresenta, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só.
Ou seja, não torne o caso público, mas vá conversar com teu irmão entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O problema está então resolvido. Porém, aí na sequência do verso 16, nos diz o seguinte: mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, o que aqui o texto nos ensina é que quando o irmão ele pecar contra nós, que ele houver cometido um pecado, e em primeiro momento deve-se procurar esta pessoa para que haja um conserto. Caso não seja possível, leve mais 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas com testemunha, para que, pelo meio de 2 e 3 testemunhas, a questão seja resolvida e a palavra seja confirmada, o resultado dessa conversa. Aí vem o verso 17. E se não as escutar, ou seja, se esse teu irmão que pecou contra ti, não escutar, já não tenha escutado a você, não escutar as testemunhas, leve então ao conhecimento da igreja. Olha que interessante a maneira como tratar com o irmão que cometeu uma falha, que cometeu um pecado. Se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, houve toda essa etapa. Se não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano, ou seja, como um ímpio, publicamente como alguém que não quer reconciliação. Só depois disso tudo é que deve se levar a igreja, não ouvindo a igreja, a última instância, ele deve ser considerado publicamente um gentil. Aí o verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, no relacionamento do homem, será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, o que o texto nos apresenta é que no nosso relacionamento humano, Deus está dando as ordenanças como nós devemos resolver as nossas pendências e que nós sejamos capazes de seguir as instruções para que todo mal seja sanado. E aí o texto coloca aqui nesses últimos versos que no nosso relacionamento, que nós concordarmos aqui na terra, que há uma ligação no céu, uma concordância no céu. E aí o texto ele fecha esse primeiro momento aqui que nós apresentamos, que onde estiver 2 ou 3 em concordância, reunidos no meu nome, no nome do Senhor. A ideia de 2 ou 3 aqui, eu sempre gosto de ensinar que o fato da Bíblia falando 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente, não é que necessariamente Deus está presente onde exista um número mínimo de 2 ou 3, não é isto. A ideia de 2 ou 3 é exatamente o que está falando de reunião, de relacionamento. Então não é possível ter uma reunião com uma só pessoa, ninguém se reúne consigo mesmo. Daí a ideia do texto colocar o número mínimo para que se tenha uma reunião é 2 pessoas. Aí o texto coloca o que? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor se faz presente. Quer dizer que Deus ele só faz presente onde há 2 ou 3? Não. Uma pessoa, você no secreto do teu quarto, se você está diante da presença de Deus, Deus está presente. Mas em se tratando de reunião, Deus ele é um Deus que ele está presente na pequena reunião de 2 ou 3, ou numa reunião de uma grande multidão, desde quando ele seja o centro da atenção, desde quando se esteja invocando o nome do Senhor, ali ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Bem,
Aí, sendo assim, depois desses textos que nós lemos aí, onde nós paramos a leitura, é que vai exatamente entrar agora o contexto da parábola. Então, depois de tudo isso, de Jesus ter ensinado aos discípulos sobre como tratar com o irmão que falhou, aí o verso 21 nos apresenta. Então Pedro, diante daquilo que foi ensinado, então Pedro, aproximando-se dele quem? De Jesus, disse: Senhor, sendo assim, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro agora, diante do ensinamento de Jesus da necessidade de perdoar o irmão que tiver falhado, Pedro então faz essa pergunta: então quantas vezes, qual a quantidade de vezes que eu devo perdoar o meu irmão? E aí ele pergunta, até 7 vezes, e é interessante nós observarmos, diante da pergunta de Pedro, porque já havia uma prática judaica em relação à questão do perdão, que era exatamente a necessidade de que se perdoasse pelo menos 3 vezes uma pessoa. E aqui Pedro, ele não se atém a essa quantidade mínima, que era, no caso, prescrita de 3 vezes, ele então já coloca uma quantidade máxima. E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Essa é a pergunta de Pedro. E a resposta de Jesus, ela é muito significativa, porque ela vai mostrar para Pedro que o perdão, assim como o perdão de Deus, ele não tem limite. O perdão de Deus, ele é capaz de cobrir qualquer pecado e qualquer quantidade de pecado, desde que o homem se arrependa e volta para Deus, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir todo o pecado do mundo. Jesus então vai ensinar para Pedro que o perdão, ele deve ser algo voluntário e algo sem uma medição, sem que haja um cálculo da quantidade de vezes que devemos perdoar, porque o Senhor perdoou-nos primeiro todos os nossos pecados. Então, retomando, a pergunta de Pedro é essa: aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus, no verso 22, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A ideia aqui de Jesus colocar, Pedro já coloca um número considerável, 7 vezes. E Jesus pegar aqui e dobrar nesse sentido, dizer não só 7, mas multiplicar várias vezes, mais 70 multiplicado por 7, 70 vezes 7, que dá 490. Então, quando Jesus ele dá essa quantidade aqui, exageradamente, essa hipérbole, não 7, se 7 é muito, eu digo que é 70 vezes 7, é uma figura de linguagem, uma expressão hipérbole, ele está exatamente ensinando aos seus discípulos que nós devemos perdoar a quantidade de vezes que for necessária, porque é assim que Deus se relaciona conosco. E aí, diante dessa resposta de Jesus e esse questionamento que Pedro havia feito, ele então agora conta uma parábola para que esse ensinamento do perdão fique bem mais claro através de uma história, de um exemplo, que pudesse ser visualizado, uma linguagem mais fácil, mais acessível. Aí no verso 23, Jesus então conta uma parábola, que é a parábola exatamente desse servo incompassivo, desse credor incompassivo. Então o verso 23 diz assim, olha: por isso o reino dos céus pode comparar-se. A ideia aqui de dizer que o reino dos céus pode comparar, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a entrada no reino dos céus, a aceitação de um indivíduo no reino dos céus deve ser comparada exatamente ao relacionamento
entre esses indivíduos da parábola. Ou seja, da mesma maneira que as personagens aqui envolvidas, as três principais personagens, que é o rei, o credor impassivo e um segundo credor, da maneira como ele se relaciona, é a maneira como acontece no reino de Deus. Então, quando Jesus diz que por isso o reino dos céus pode comparar-se, e aí ele começa a contar a parábola, ele vai dizer que é exatamente Deus, enquanto rei, o rei dos céus, ele vai nos tratar de acordo com o nosso trato com as demais pessoas, o nosso trato com os nossos conservos. Então a parábola inicia o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Então, a primeira figura é um certo rei. É um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Então aqui Jesus traz à memória, traz à mente, à imaginação dos seus discípulos, um rei que ele então resolve fazer um acerto de conta com os seus servos. Lembrando aqui que ser servo de um rei, nesse caso aqui da parábola, eram pessoas que estavam mais próximas do rei, não era um cargo para qualquer pessoa. Ter esse acesso, poder servir ao rei, era um alto privilégio. Então, que era cuidar das finanças do rei. Então, aqui o texto nos apresenta que esse rei, um certo dia, ele quis fazer contas com os seus servos, ou seja, que os seus servos prestassem conta da sua mordomia, daquilo que eles estavam fazendo com os bens, com o dinheiro, com as finanças, com as rendas do rei, ou com aquilo que eles deviam diante do rei, que eles prestassem conta do seu serviço, do seu trabalho para o rei. Aí o verso 24 nos diz o seguinte: e começando a fazer contas, então mostra que eles administravam algo para o rei, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado a quem? Foi apresentado ao rei um que lhe devia 10.000 talentos. É interessante nós observarmos que quando o texto aqui nos apresenta um credor do rei que lhe deve 10.000 talentos, isto aqui é uma quantidade absurda de dinheiro. É uma quantidade que jamais esse servo ele teria condição de pagar. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente na lição. Isso equivalia a milhões, se fôssemos trazer para a atualidade. O texto nos diz que esse servo ele devia 10.000 talentos. Olha, 10.000 talentos, tentando corrigi-lo, para a atualidade, 10.000 talentos equivale a 10 milhões de dólares. 10.000 talentos, essa quantidade que esse servo devia, dessa administração, certamente ele administrou esse dinheiro mal, emprestou, quem sabe, não soube gerir bem este dinheiro. O certo é que ele devia 10.000 talentos, que corrigindo dá cerca de 10 milhões de dólares. Se nós pegarmos aí o dólar a R$3, seria o que? Seria 30 milhões de reais que esse homem devia. Então essa era a quantidade de dinheiro que esse homem devia ao rei, devia ao seu senhor. Então foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou, já que ele não tinha como pagar, mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, porque ele só não viveria tempo suficiente para pagar aquela dívida. Daí a necessidade de vender a mulher e os filhos.
os filhos, com tudo quanto ele tinha que ser vendido para que a dívida lhe pagasse. Então ele, a esposa, os filhos, tudo que ele tinha deveria ser vendido para que pagasse a dívida. Aí o verso 26. Então aquele servo que estava devendo essa grande quantidade, esses 10.000 talentos, então aquele servo, prostrando-se, reverenciava o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele pede um tempo, perdão e um tempo para o Senhor, para que ele viesse a pagar tudo. Mas o rei sabia muito bem que ele não tinha a mínima condição de pagar aquela dívida. Mas ele clama ao rei, pedindo mais um tempo, que ele pagaria tudo. O rei então, no verso 27, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Esse rei aqui, esse senhor, então ele, percebendo a impossibilidade de que esse servo pagasse aquela dívida, ele então mandou soltar e perdoou toda aquela dívida. Imagine o peso de gratidão que deveria invadir o coração desse servo e da sua família. Só que o verso 28, nós vamos ver que agora é o contraponto, que é exatamente para esse contraste, para entendermos o porquê da parábola, o ensinamento. O verso 28 diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo, qual servo? Esse que foi perdoado 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um outro que servia também ao rei, servia ao seu senhor. Encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Olha, ele encontrou um conservo, um amigo seu, um companheiro de trabalho, e esse companheiro ele havia emprestado, quem sabe, até dos 10.000 talentos, ele havia emprestado 100 dinheiro a um outro. Esse 100 dinheiro correspondia a um dia de trabalho. Corrigindo, o 100 dinheiro que esse outro servo devia equivalia exatamente a em média de 20 dólares americanos. Esses 20 dólares americanos, se calcular 20 dólares, cada dólar valendo 3 reais, daria 60 reais. Então imagine a diferença. Ele devia, colocando em reais, 10 milhões de reais. Ele devia 10 milhões de dólares, melhor dizendo, 10 milhões de dólares, que convertido em real dá 30 milhões de reais. O outro devia 20 dólares, que corrigido daria 60 reais. Então imagina a diferença de 30 milhões para 60 reais. E o que o texto nos diz é que quando ele saiu e encontrou com este servo que ele devia 100 dinheiros, portanto 60 reais, colocando assim por baixo o cálculo, o que ele fez com esse seu conservo? Ele lança a mão dele, desse seu conservo, lança a mão, o pega pela mão, esquecendo tudo quanto o rei havia lhe dado, todo o perdão. Ele o pega pela mão, sufoca-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele obriga então agora esse seu conservo a pagar a dívida que ele deve. Verso 29 é o que me chama muita atenção. Porque esse seu conservo se humilhou aos pés dele, da mesma maneira que ele se humilhou aos pés do rei, foi perdoado uma dívida impagável. Olha o que nos diz o verso 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Porém, aí no verso de número 30, nós temos qual é a resposta dele ao pedido desse seu conservo. Aí no verso 30 nós temos: ele, porém, não quis, ou seja, não quis ouvir o seu conservo. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha que situação. Ele não deu ouvido ao clamor do seu conservo, que lhe devia uma quantidade irrisória, e simplesmente ele pega do teu servo, quase que sufocando, e o lança na prisão. Manda prender até que ele pagasse a sua dívida. Esta atitude dele lhe causou muito caro. O que aí nós temos então no verso de número 31. Vendo, pois, os demais conservos deste servo incompassivo, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, ficaram tristes, revoltados. Contristaram-se muito e foram fazer o quê? Declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Ou seja, estes servos agora procuram o seu senhor, procuram então o rei, para poder contar tudo aquilo que havia acontecido. Aí esses conservos chegam lá: rei, tu lembra daquele teu servo que veio aqui, que te devia 10.000 talentos, que se humilhou, e tu perdoou a dívida, não permitindo que ele fosse vendido juntamente com seus bens e sua família? Pois este mesmo servo, assim que ele saiu da tua presença, ele encontrou alguém que devia uma quantidade irrisória. Ele pegou dessa pessoa, sufocou, mesmo a pessoa pedindo clemência, ele lançou na cadeia, na prisão, para que pagasse aquela dívida. E aí o verso seguinte nos diz o seguinte, no verso 32, então o seu senhor, o rei, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado. Então, a falta de perdão desse servo, a sua atitude, foi de pura maldade. E o seu senhor agora o considera como maligno, como uma pessoa má. Então ele diz: servo, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aqui está o clímax da parábola, o ensinamento máximo, a reflexão máxima para fechar com o clímax. Aqui está dizendo: olha, a consciência, olha o tanto que eu te perdoei. E foi difícil para tu perdoares o mínimo. Ou seja, Deus nos perdoou o máximo. Por que não perdoar o mínimo daqueles que nos ofendem? Aí o verso de número 34 nos diz o seguinte: e indignado, a ira do rei se levanta contra ele. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. O encerrou na prisão para ser castigado, para ser atormentado. O entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então, nesse momento, diante da sua ingratidão, ele foi entregue aos atormentadores. Ele, a sua família, os seus bens foram vendidos, exatamente porque ele não soube
retribuir, ele não soube liberar o perdão, mesmo tendo sido alvo de um grande perdão. E aí, o ensinamento que Jesus traz para os seus discípulos e para nós dessa parábola, que é o clímax da história, é o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial. Fará como? Da mesma forma que fez com esse credor impassivo, incompassivo. Então o Senhor está dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, no caso, Deus, o nosso Rei, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui está o ensinamento máximo, o esclarecimento máximo dessa parábola, cujo único objetivo é nos trazer à memória que nós somos perdoados por Deus. Nós não podemos medir, nós não podemos equiparar o amor e o perdão que recebemos de Deus. E toda vez que nos for dada a oportunidade de exercer a misericórdia, de exercer o perdão com aquele que nos ofende, ou para aquele que nos ofende, nós nunca devemos esquecer o quanto nós já fomos perdoados. Porque do contrário, Deus também não nos perdoará. Indo então agora para a lição, depois dessa explicação aí, meia hora, quase 40 minutos de explicação do texto básico, nós podemos agora então avançar nos pontos da lição. Bem, a introdução nos apresenta: essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo. Então essa parábola trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como esses devem se comportar dentro do reino de Deus. Apesar das nossas Bíblias intitularem a parábola do credor incompassível, o que ela de fato nos ensina é a forma como nós lidarmos com o nosso irmão, de fato, a forma como lidar uns com os outros, lidar com ofensa, com o perdão no nosso relacionamento. Ela nos mostra a graça e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Então, a parábola, ela mostra a graça de Deus, que é derramada por nosso favor, que é liberada ao nosso favor, mas, ao mesmo tempo, essa graça, ela nos compromete diante de Deus e dos homens com a responsabilidade de perdoarmos aquele que nos ofende da mesma forma que nós somos perdoados pelo Senhor. Então, essa parábola, ela traz essa ideia exatamente, o ensinamento sobre a graça e também sobre a responsabilidade diante da graça recebida. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio de sua infinita graça, por outro temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, há quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas por Cristo. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta a respeito de Pedro, a respeito da questão de quantas vezes deve perdoar alguém, como já li, e termina dizendo como o nosso Pai Celeste fará conosco se nós não perdoarmos assim como Ele nos perdoa. Então esse é o centro do ensinamento dessa parábola. O primeiro ponto da lição nos apresenta: interpretando a parábola do credor incompreensível, a nova vida no reino de Deus. Então, o capítulo 18 de Mateus, segundo aqui o comentarista, traz os ensinamentos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como um membro da nova comunidade. Como nós devemos nos comportar fazendo parte de uma comunidade de perdoados por Cristo. Qual deve ser o nosso comportamento como um membro dessa comunidade, trazida aí à existência por intermédio do recebimento. Essa comunidade ela passa a existir através do recebimento da palavra de Deus e somos inseridos como participantes aí do reino de Deus, discípulos desse reino, e o reino que possui valores. Isso aqui é interessante, a lição nos apresenta: o reino possui valores essencialmente
diferente daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações terrenas. Porque os valores do reino de Deus são valores espirituais. São valores estabelecidos pela ética cristã, pelo próprio Deus, princípios que devem valer para todos que estão inseridos dentro desse reino. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se de que nesse reino os humildes serão verdadeiramente os grandes, aqueles que se humilham é que serão exaltados, os que exaltam, estes serão humilhados. Os inferiores são aqueles que realmente têm os inferiores, os mais imperceptíveis, os mais apagados, são exatamente aqueles que são os leais servos do Senhor e que possuem um valor imensurável, porque dependem totalmente do seu Senhor. A suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos mais fracos e mais sensíveis difícil. Então, a severidade da parte de Deus é exatamente para aqueles servos que tratam os seus conservos com indiferença e faz com que a sua caminhada seja mais difícil e mais árdua diante do Senhor. De igual modo, a nova vida do reino, de igual modo, nos mostra o quê? Nos mostra exatamente como nós devemos nos postar. Mostra o desprezo que nós não devemos nutrir pelos nossos conservos, porque isso é inaceitável diante do Senhor. Com o objetivo de solidificar ainda mais os ensinamentos desse reino, Jesus fala sobre o perdão, e Pedro, admirado então, nesse contexto aí da nova vida do reino, ele faz a pergunta sobre quantas vezes deveria perdoar as outras pessoas. Aí Pedro faz essa pergunta, como nós já falamos, e a mensagem que a palavra vai transmitir é unicamente sobre o perdão de Deus e a obrigação, a obrigatoriedade que nós temos de perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós já fomos perdoados. Então a parábola adverte sobre também, fala do perdão que devemos liberar e adverte sobre o juízo divino sobre aqueles que negam o perdão para o outro, mesmo tendo recebido o perdão da parte de Deus. O segundo ponto, nesse primeiro subtópico, nós falamos sobre a vida, como funciona a vida no reino de Deus. É uma vida de pessoas perdoadas que devem ter consciência, que devem perdoar os outros. O segundo subtópico, o perdão ilimitado. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado nos versos que nós lemos, 15 a 20, acerca do perdão no âmbito do reino. A pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo judaico. Dentro do contexto, traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar um irmão ofensor. Talvez tenha sentido, ou melhor, talvez tenha sido generoso ao sugerir até 7. Então Pedro ele foi generoso ao falar, devo perdoar até 7, por quê? Porque segundo o comentarista, na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. Então, na tradição rabínica, não se exigia que perdoasse alguém mais de 3 vezes. Pedro, então, ele é generoso e pergunta, devo perdoar até 7? Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Então, a resposta do mestre certamente perturbou a Pedro. Porém, é preciso lembrar-se de que Jesus está se valendo de uma hipérbole, ou seja, Jesus usa uma figura de linguagem, um exagero, para mostrar que o perdão ao outro não deve ter limite, não pode ser contado, porque Jesus ele não está contando os nossos pecados, ele simplesmente nos perdoa quando voltamos para ele com o coração arrependido. Então Jesus está se valendo de uma hipérbole, que é essa figura do exagero, que é o significado da hipérbole. Jesus está se valendo de um hipérbole, ou seja, não devemos atender
a tal número no sentido matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias. Não há um número, não há um limite. Quantas vezes forem necessárias. Mas isso também deve ser feito de coração. Isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Então, quando Jesus, em resposta ao questionamento de Pedro, ele diz que tem que perdoar até 70 vezes 7, ele usa aqui do exagero, da hipérbole, para mostrar que o perdão ele não pode ter limite e que esse perdão tem que ser sincero, esse perdão tem que ser de coração. Subtópico 3, uma dívida impagável. Os servos de um rei, aqui está mostrando o privilégio que era servir a um rei, os servos de um rei eram oficiais de alta posição ao serviço do imperador. Alguns deles, muitas das vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Quem sabe esse servo que devia 10 talentos ou 10 mil talentos, quem sabe ele não havia pegado esses 10 mil talentos do dinheiro, aí no caso do rei, do tesouro do rei, e havia gastado ou emprestado para outras pessoas. Porque era um servo de grande privilégio, como o texto aqui apresenta, que muitas das vezes esses servos, eles poderiam, em determinadas ocasiões, até emprestar grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantidade mencionada por Jesus é mais uma vez deliberadamente um exagero. A quantidade também é uma hipérbole, porque é um exagero, é uma quantia impagável. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido. Jesus, ele, propositalmente, ele usa aqui de uma hipérbole, de um exagero, de uma grande quantidade que foi perdoada e uma mínima quantidade de alguém não perdoou, para fazer esse contraste do quanto nós recebemos de Deus, da salvação, quanto alto foi o perdão, preço pelos nossos pecados, que nós devemos nos envergonhar quando nós tivermos que perdoar o mínimo do nosso irmão. Então essa foi a ideia de Jesus ao usar esse exagero, essa hipérbole. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, que era do que devia sem dinheiro. É difícil achar um equivalente no sistema monetário moderno, mas o comentarista bíblico de Bacon, o Bacon, compara um talento com cerca de $1.000. Um talento comparado a $1.000, e ele devia 10 mil talentos, portanto 10 mil talentos era 10 mil dólares. Segundo o mesmo comentarista, equivalente ao valor 10, ele devia 10 mil talentos, cada talento valia $1.000, então segundo os cálculos do comentarista equivalia a um valor de 10 milhões de dólares, nesse cálculo. 10 milhões de dólares. Trata-se de uma dívida impagável. E pegando 10 milhões de dólares, colocando o dólar a R$3, seriam 30 milhões de reais que este homem devia. Trata-se de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar com isso é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados. Ou seja, nós não temos como pagar o preço pelos nossos pecados, o resgate pela nossa alma, porque o preço é altíssimo e nós não temos como pagar. Até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, ou seja, não tínhamos como pagar, a não ser que eles fossem perdoados gratuitamente, perdoados por Deus, por intermédio da morte do seu filho na cruz do Calvário. Então, nós tínhamos uma grande dívida, essa aplicação da parábola, não tínhamos como pagar essa dívida. Assim como o rei na parábola perdoou aquela dívida, Deus em Cristo Jesus perdoou as nossas dívidas. Porque a Bíblia diz que a cédula, que é a promissória,
que havia contra nós foi riscada, foi paga na cruz do Calvário, porque nós não tínhamos condições de pagar. Aí o quarto subtópico, a recusa em perdoar. Aí vai nos trazer o ensinamento sobre aquele servo que teve sua dívida perdoada, mas não quis perdoar o mínimo que o seu conservo lhe devia. Ao voltar-se para o segundo quadro da parábola, Jesus diz que um homem, conservo com aquele cujo débito era impagável, devia a este 100 dinheiros, a este homem que foi perdoado. Devia 100 dinheiro, que é o que vale, aqui colocado, 100 dinheiro ao servo, cuja dívida exorbitante fora perdoada pelo rei. 100 dinheiro ou 100 denários era uma moeda romana, mas uma vez aqui agora o comentarista de Bacon diz o seguinte, atualizando, dizendo que o valor daquela moeda, essa moeda 100 dinheiro, 100 denário, que era uma moeda romana, esse denário ele equivalia a um salário mínimo de um operário por um dia de trabalho, equivalia a um dia apenas de trabalho. Então aqui o dicionário de Bacon faz uma atualização dizendo que esse valor sem dinheiro equivalia a 20 dólares americanos, ou seja, uma soma insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Por quê? Porque devia a ele 20, no caso aqui, 20 dólares americanos, que convertido em real, colocando a R$3 o dólar, assim é claro por baixo, equivaleria a 60 reais. Então esse servo devia 60 reais para ele e ele devia para o rei 30 milhões de reais. E o que acontece aqui? Que diante dessa quantia irrisória, contudo, aquele que teve sua dívida perdoada pelo rei, pelo seu senhor, agora resolve ser absolutamente incompreensível. Recusa-se a dar um prazo para que o homem pudesse quitar a dívida. Não era nem perdoar, nem um prazo ele quis dar. Não quis dar um prazo para o homem quitar sua dívida e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensível, levaram o assunto até o conhecimento do rei, como nós já falamos. O credor incompassivo acaba recebendo o castigo que merece. Foi ser entregues aos atormentadores, perdeu família e tudo que ele tinha. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um a nossos irmãos que nos ofendem. Esse é o ensinamento da parábola de Jesus. Indo agora para o ponto 2 da lição, nós temos: em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro subtópico, nossa dívida impagável. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. Isso aqui é muito importante. O salário do pecado foi, é e continua sendo a morte. Nós sabemos que o salário mínimo do nosso país, por exemplo, ele entra em deflação e há sempre a necessidade de uma compensação, de estar corrigindo esse salário de acordo com a inflação. Que o trabalhador que ganha o seu salário mínimo, ele perde o poder de compra. Porém, a Bíblia nos apresenta que o salário do pecado, ele não entra em deflação. O salário do pecado dá para cobrir todo o feito. Porque o salário do pecado foi, é e continuará sendo a morte. Então grave isto. O salário do pecado é a morte. Ou seja, nunca vai chegar um tempo onde aquilo que era pecado deixará de ser pecado
e onde as consequências do pecado serão retiradas simplesmente porque, com o passar do tempo, o salário do pecado entrou em deflação. Não. A moral divina é uma moral absoluta. Aquilo que para Deus foi pecado no passado, é pecado no presente e será pecado para sempre. Portanto, nós temos que entender que o salário do pecado é a morte. E o pecado é uma dívida impagável. Nós não podemos pagar o preço, a dívida, pelos nossos pecados. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. E do mesmo modo ela ensina que todos somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em nossos delitos e pecados, segundo Efésios 2:1. É justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável através do pecado. Contraímos uma dívida que nós não podíamos pagar. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus, assim como aquele servo. Essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois, como a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, segundo o livro de Hebreus 9:22. A única forma de pagarmos nossa dívida seria com o derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Portanto, nossa dívida para com Deus era impagável, o que exigindo a nossa vida, mas a nossa vida ainda não era suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Então essa é a nossa dívida, era a nossa dívida, é a dívida espiritual que o homem tem diante de Deus. E ele tem que reconhecer que para um grande pecador, nós temos um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Subtópico 2. Deus pagou as nossas dívidas. Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar nossa dívida. Através de quem? Do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, quando todo o cenário estava preparado para a sua redenção, a redenção dos homens. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida do pecado. Então Jesus veio exatamente para pagar a dívida pelos nossos pecados, para que nós não recebêssemos a justa punição. Porque essa dívida ela foi cobrada sim, mas ela foi cobrada em Cristo. Foi o justo morrendo pelo pecador. Jesus, ele foi o pagamento. Ele se ofereceu como pagamento pela nossa dívida. Daí nós temos que ter consciência que nós devemos a Cristo e ao nosso próximo o amor. Porque Jesus, Deus, ele cobrou a sua justiça, ela foi executada, tinha que ter derramamento de sangue. E essa justiça, ela foi executada sobre Jesus. E o mesmo Deus que executou a justiça, ao executar a sua justiça em Jesus, ele estava exercendo o seu amor por nós. Louvado seja o seu santo e eterno nome para sempre. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo verteu o sangue necessário para a remissão dos nossos pecados. Ali na cruz, havendo riscado a cédula que havia contra nós, Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Então, a dívida que Cristo pagou foi o preço pelos nossos pecados. E é muito bom nós termos consciência de não querer baratear a salvação.
Jesus não morreu para pagar as tuas contas, para pagar o teu carro, a tua casa, as tuas dívidas. Não. Jesus morreu para pagar o preço pelos teus pecados. Jesus veio aqui para livrar a tua alma. Ele te dá sabedoria, te dá graça, te dá força para conquistar as coisas materiais e pagar as suas dívidas, as suas dificuldades, sim. Mas limitarmos o sacrifício de Jesus a bens materiais é tirarmos o foco do verdadeiro evangelho, é não entendermos a nossa dívida para com Deus e o preço que foi pago pela nossa redenção. Louvado seja o nome de Jesus. O subtópico 3 nos apresenta: nada pode nos condenar. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas, estamos livres da condenação do pecado. E a Bíblia nos assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é muito interessante. Não há condenação, mas não é para quem é religioso. Não é para quem pertence a uma igreja, a uma denominação, não. A única garantia de que o preço pelo pecado foi pago, de que não recai sobre nós nenhuma condenação, é se nós tivermos chegado até o Calvário. É se nós nos ajoelhamos aos pés de Cristo. É se nós somos lavados, imersos no Calvário. Porque a Bíblia só garante que não há nenhuma condenação para os que estão mergulhados, imersos em Cristo. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, como é que eles se comportam? Como religiosos, dando esmola, dando ofertas? Isso pode ser uma consequência. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne. Não são homens carnais e muito menos naturais. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus opera no seu espírito, dominando a sua alma e o seu corpo para andar no centro da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. No versículo seguinte, Paulo explica que em Cristo Jesus, o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, da condenação. Assim, porque a misericórdia é uma marca do ensino e do ministério do Senhor Jesus. Podemos dizer que agora somos livres da condenação por tal grande misericórdia de Deus. Então, as misericórdias de Deus é quem nos libertou, é quem nos livra de toda condenação. Louvado seja o nome de Jesus. E, finalmente, o último tópico da lição: uma vez perdoados, agora perdoamos, que está com base no título da lição. Primeiro subtópico: não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Ou seja, se Cristo foi misericordioso para conosco e nós somos seus discípulos, a nossa marca também deve ser a misericórdia. É usarmos de misericórdias para com aqueles que precisam de misericórdia. Usar de amor para os que precisam de amor. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos do reino. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Mateus capítulo 5, verso 7. Assim não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira. Antes devemos tomar cuidado, pois a ênfase no juízo será proporcional
a ênfase na misericórdia. Isso aqui é muito interessante. O juízo de Deus é estabelecido com base na misericórdia. É misericórdia para os que usaram de misericórdia, e punição, castigo para os que não usaram de misericórdia. Aí em Tiago, capítulo 2, vale a pena nós lermos. Tiago, capítulo 2, verso de número 13, nos apresenta o seguinte, Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então o juiz será de acordo ou não a misericórdia, de acordo com o uso da misericórdia ou não uso da misericórdia. Então olha o que o texto de Tiago, aí o capítulo 2, verso 13 nos apresenta. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o juiz será segundo a misericórdia. E se o homem praticou a misericórdia triunfa sobre o juiz, porque Deus, ele é um Deus justo e misericordioso. Louvado seja o seu nome. Segundo subtópico, devemos agir, nós vimos nesse primeiro subtópico, que não devemos endurecer o coração quanto à misericórdia, ao uso da misericórdia e do perdão. E o subtópico 2, devemos agir com misericórdia. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. Então, para que o reino de Deus possa prevalecer, todo o mal tem que ser combatido. E dentre esses males, nós temos a falta de perdão. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão, como nós vimos no início da nossa fala. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, segundo Romanos 5, verso 8, não temos motivo algum para deixar de perdoar aquele que nos ofende, ou aqueles que nos ofendem. A misericórdia deve ser uma constante em nossas vidas. Devemos agir com todos de forma misericordiosa, fazendo com que isso predomine em nosso caráter como novas criaturas. Então, uma das marcas do nascido de novo é a consciência da misericórdia recebida por Deus e da prática dessa misericórdia no dia a dia, que nós devemos agir em misericórdia e nunca negar a misericórdia, o perdão, o colocar o coração na miséria do outro, que para mim é o verdadeiro sentido de misericórdia, já que eu posso fazer esse trocadilho. Miséria, que é a condição do homem, córdia é coração, é você colocar seu coração na miséria do outro, porque Cristo ele colocou o seu coração na nossa miséria. E o último subtópico nos apresenta: devemos dar o presente que recebemos. O que nós recebemos? O perdão. Então devemos doar também o perdão. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam o abundante perdão, graça e infinita misericórdia. E isso é um dom de Deus. Não vem de nós, a salvação é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um presente do Pai para nós, que merecíamos o que? A morte. Era a única coisa que nós merecíamos. Da mesma forma que recebemos tudo isso como um presente de Deus, devemos presentear as pessoas com misericórdia e perdão. Então, ser generoso, ser misericordioso, ser perdoador é tão somente um reconhecimento daquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. E finalmente a conclusão da nossa lição nos apresenta: a parábola que estudamos nessa lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns às vezes querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério.
Alguns acham que não, a graça, você só deve desfrutar da graça, mas não há nenhuma responsabilidade diante da graça. E muitos até mesmo acham que diante da graça ele tem um passaporte para o pecado. Não. A graça, ela vem junto com a responsabilidade. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora, que nos transforma a imagem de Cristo com a capacidade de perdoar o outro, assim como Cristo nos perdoou. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então, para finalizar, você vai saber o quanto você foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, se você puder fazer o mesmo que Jesus fez por você, você puder fazer pelo outro. É claro que você não amará, não perdoará como Jesus perdoou, porque ele perdoou aquilo que era humanamente imperdoado, pagou uma dívida que era impagável. Mas você saberá o quanto a graça de Deus opera no teu coração, se você amar o seu irmão, se você amar o seu inimigo. A Bíblia diz: se nós perdoarmos, se nós nos amarmos uns aos outros, os homens saberão que de fato nós somos filhos de Deus. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos entender esse título, essa lição. Perdoamos porque fomos perdoados. Não porque somos bonzinhos, mas porque a graça, porque a bondade de Deus nos transformou e nos constrange a amar, a perdoar aquele que nos ofende. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e que a paz de Cristo permaneça em teu coração. Em nome de Jesus, oreis por nós e até a próxima, se Deus assim